Boa tarde. Para dar início aos trabalhos, nós vamos chamar agora para coordenar o terceiro bloco do evento o engenheiro agrônomo Maurício Castro Alves, da Emater do Paraná, que vai conduzir o bloco denominado Polinização e Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, a IPAGRE, na pessoa do Henrique, pelo convite à Emater do Paraná e à minha pessoa para participar desse encontro. Meu nome é Maurício Castro Alves, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Emater do Paraná, na região norte do estado, onde a gente também atua com a cultura do maracujá. Não tão expressiva na região, tanto quanto São Paulo, Bahia, Santa Catarina, que a gente tem visto aqui, mas a gente tem feito um trabalho de base, de capacitação de produtores, de capacitação dos nossos técnicos, para que a gente possa estar fortalecendo e tomando os caminhos corretos para a implantação da cultura na nossa região. Eu gostaria de ressaltar também, antes da apresentação dos palestrantes, que hoje é o Dia Mundial da Alimentação, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, com as nossas funções, as nossas atividades, e que ontem foi o Dia da Mulher, Dia Mundial da Mulher Rural. Parabéns a todos nós que estamos nesse ramo, principalmente com a agricultura familiar. E eu gostaria também de ressaltar e agradecer a base que a gente tem feito de trabalho dentro da Emater, na região norte do estado, a base tecnológica. A gente tem buscado muito apoio do pessoal da APTA, do pessoal do IAC e do pessoal do IAPAR do Paraná. Então, eu gostaria de agradecer o empenho e o esforço do pesquisador Valdir, que está aqui presente, do pesquisador o Valdir, que é do IAC, o Narita, que é da APTA, de São Paulo, de Presidente Prudente, que tem dado esse suporte técnico aos técnicos da Emater do Paraná. Então, vamos ao nosso terceiro bloco, que é polinização e manejo integrado de pragas e doenças. E, para a gente, a primeira palestra é Polinizadores do Maracujazeiro, a importância, manejo e preservação, com a doutora Patrícia Nunes Silva, da PUC do Rio Grande do Sul. Faz favor, Patrícia. Bom, boa tarde. Eu espero que todo mundo esteja bem acordado, apesar de ter acabado de almoçar. Então, eu vou começar falando, então, um pouquinho de mim. Eu vi que a maioria das pessoas aqui são técnicos, produtores, e meus colegas palestrantes são agrônomos. Eu, ao contrário, eu sou bióloga. Então, vocês vão notar um pouco na minha apresentação que eu vou puxar mais para o lado da conservação das abelhas do que para o econômico, porque isso é a minha formação, né? O biólogo, ele olha mais para a conservação da biodiversidade do que necessariamente para o ganho econômico. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado mais em conjunto com a agricultura, tenho estado mais, então, com parceiros agrônomos e tenho entendido mais o lado, então, da produção. Mas, mesmo assim, ainda, como eu trabalho com as abelhas há 15 anos, mais ou menos, então, eu tenho um certo carinho por esses insetos. Então, o tema da minha palestra são os polinizadores. E eu vou começar, então, fazendo uma introdução sobre polinização. Vou falar, então, sobre a polinização no contexto econômico, sobre os polinizadores do maracujá, que é a nossa cultura-alvo aqui, sobre o manejo desses polinizadores, sua conservação e algumas publicações que estão disponíveis atualmente. Então, na natureza, a polinização realizada por animais, ela é responsável pela reprodução de cerca de 90% das angiospermas, ou seja, as plantas que produzem flores. Então, só a partir desse dado, a gente já vê que os polinizadores animais são muito importantes. Já na agricultura, alguns estudos mostram, então, essas revisões que eles fazem, englobando várias culturas agrícolas, mostraram, então, que a polinização por animais
ela melhora a produção de mais de 75% de todas as culturas agrícolas. E, além disso, ela influencia cerca de 30% do nosso suprimento alimentar. Ou seja, por isso que tem algumas campanhas atualmente que falam, né, agradeça uma abelha por 1/3 do que você tem no seu prato. Então, isso vem desse dado, que a polinização influencia 35% da alimentação. Nós temos um trabalho recente de revisão que analisou diversas culturas agrícolas, não só essas que estão aqui. Eu peguei algumas que são umas das mais expressivas no nosso país, e então avaliou, com base na literatura, a dependência dessas culturas pela polinização. Aqui embaixo, então, a gente pode ver que ela varia tanto de essencial a baixa. Então, esse valor é quanto que se perde da produção se você não tiver polinização animal. Então, varia até de 90% a 100%, a algumas culturas que é zero, como o arroz e a banana. Que esse arroz aqui, que a gente diz que é nenhuma, na verdade, não é porque ele não precisa de polinização, é só porque quem não, né? O que faz a polinização é o vento, não é um animal. Então, a gente vê aqui que, para o maracujá, a polinização é essencial, ou seja, de 90% a 100% da produção depende da polinização. E, como tudo só se dá importância nesse mundo, quase se falar em valor econômico, né, dinheiro, então, essa revisão ela constatou que, no Brasil, a polinização vale 12 bilhões de dólares, o que corresponde a 30% do total da produção agrícola. Então, agora a gente vai entrar mais no mundo do maracujá. Todos os meus slides são baseados nesse livro, que, no final, eu passo onde vocês podem conseguir. Ele já não tem mais a versão impressa, que já está esgotada, mas vocês podem baixar da internet. Então, ele foi organizado e feito por essa pesquisadora, Claudinês da Silva, que trabalhou com maracujá e os seus polinizadores no doutorado dela, e tem vários outros pesquisadores envolvidos. Então, como já foi falado aqui algumas vezes, eu acredito que várias pessoas aqui saibam muito bem como funciona, mas vou dar uma revisada para a gente entender a relação com os polinizadores. Então, a gente sabe que, eu vi que vocês chamam o que é de polinização aberta, a gente, biólogo, chama de polinização cruzada, né? Que a planta do maracujá ela precisa de outra planta, de outro indivíduo, para que aconteça a polinização. E, então, a gente sabe que, no maracujá amarelo e no doce, não tem produção se não tiver polinização cruzada. E que cerca de 30% do custo da sua produção, ele aumenta 30% do custo se você realizar a polinização manual. Então, esses animais aqui, eles são muito importantes para a polinização cruzada do maracujá. Mas, assim, eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso, né? Então, por que o maracujá é altamente dependente de polinização cruzada? Então, quando o grão de pólen, que seria o gameta masculino, né, que contém o gameta masculino da flor, ele cai no estigma, que é a parte feminina, ele faz com que ele comece a formar um tubo na parte feminina, que aqui você pode ver em verde fluorescente. E esse tubo, aqui tem um corte do ovário, aqui são os óvulos, aqui é um óvulo, e aqui o tubo chegando no óvulo. Isso aqui é de berinjela, mas acontece assim em todas as plantas. Então, esse tubo leva, então, o material genético até o óvulo e ocorre a fecundação. Então, o que acontece? Quando a planta apresenta incompatibilidade, autoincompatibilidade,
esse tubo não cresce, ele não germina na parte feminina da flor. Então, é por isso que precisa de um outro indivíduo para que aconteça a polinização, que o estigma ele só aceita pólen de outra planta. Isso é por mecanismo genético que eles conseguem reconhecer. Então, aqui então a flor do maracujá. E além dessa autoincompatibilidade, ela tem outros mecanismos que é relacionado à biologia floral, que também faz com que o maracujá precise então da polinização cruzada. Então aqui nós temos um esquema que aqui a gente já sabe, né, que tem 2 fases da flor. Quando a flor abre, os estigmas aqui estão para cima e não estão receptivos, ou seja, mesmo que cair um grão de pólen aqui, ele não germina, não cresce aquele tubo. E aqui, então, a parte masculina, que são as anteras. Com o passar do tempo, né, ela abre, ela está assim, passa um tempo, ela fica preparada para a polinização, que a parte feminina ela desce, e então está pronta para ser fertilizada. E aí a gente sabe aqui que no maracujá, nesse maracujá, aqui fica um espaço de cerca de 1 centímetro. Então, aqui em corte, né, para a gente ver agora maior a flor. Aqui o estigma, aqui as anteras, e aqui é onde tem a produção de néctar. Então, aqui novamente, né, essa não está pronta para a polinização, e essa está pronta para a polinização. Então, o que acontece? A mamangava, ou outros insetos, depois eu vou mostrar um pouco, ela vem aqui, visita a flor, e o tórax dela se suja de grão de pólen. Ela vai, visita outra flor, que tem que ser de outra planta, para realizar a polinização, e então ela encosta no estigma, enquanto ela procura o néctar, aqui na câmara nectarífera, e assim ocorre a polinização. Então, aqui uma foto de uma mamangava, aqui toda sujando o seu tórax de pólen. E então, aqui um indivíduo de outra espécie de abelha, que é como acontece com a apis, ele é muito pequeno, então não toca as partes reprodutivas, e então não acontece polinização. Algumas vezes, esses indivíduos podem promover a polinização, mas eles não são eficientes. Aqui, no caso do maracujá doce, que, então, é o mesmo esquema, a única diferença é que a flor está voltada para baixo, não para cima. Então, a gente também tem as 2 fases. Aqui, os estigmas estão para baixo, e aqui eles se levantam e ficam mais perto das anteras. E essa fase não está preparada para a polinização, e essa sim. E aqui a mesma coisa, né? A mamangava entra na flor, toca as anteras, depois ela sai, vai na outra flor que está pronta e toca os estigmas. Então, aqui numa foto, uma mamangava aqui, então, com as anteras todas tocando o seu tórax. Mas acho que o foco da palestra não era tanto explicar a polinização, em si, então, fala dos polinizadores. E, para vocês terem uma ideia de diversidade, no mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelha. No Brasil, a gente estima que sejam 2.500. E elas são muito diversas. No Brasil, a gente tem 5 famílias, que é Andrenidae, Apidae, Collettidae, Halictidae e Megachilidae. No caso do maracujazeiro, as principais polinizadores estão na família Apidae, que a gente vai explicar agora para frente, e na Andrenidae. Então, vocês podem ver que algumas, como esta, que parece até uma vespa, mas não é, é uma abelha. Só a título de curiosidade, qual a diferença entre uma vespa e uma abelha? As abelhas elas têm muitos pelos, que são plumosos, as vespas não têm. E a abelha, geralmente, a gente nota que ela é mais magrinha, tem essa constrição entre o tórax e o abdômen. Mas essa constrição ela não é muito acentuada,
parece que as abelhas são mais gordinhas e as vespas têm uma cintura. Então, por aí as diferenças. As abelhas, além delas terem existirem várias espécies, várias morfologias, elas têm métodos diferentes de coleta de pólen e estruturas para carregar esse pólen. E isso é uma das características que a gente difere as famílias. Então, por exemplo, aqui em a gente tem uma escopa, ou seja, a perna posterior, né, o último par de pernas lá, o mais próximo do abdômen, ele é cheio de pelos. Então, a gente até brincar, parece que a abelha tem uma bombacha, né, porque fica com a perna bem gordinha. E aqui a gente tem algumas espécies de abelha, aqui como em Megachilidae, que elas têm uma escopa, só que é abdominal. Então, essas abelhas elas carregam os grãos de pólen no abdômen, embaixo do abdômen. E aqui a gente tem uma corbícula, que eu acho que é o mais familiarizado que vocês estão, que é o que as abelhas, por exemplo, a Apis mellifera tem, que é essa cesta, que aqui em volta tem pelos, então ela guarda o pólen aqui. E nessas duas fotos é só para ilustrar uma outra diferença, mas que não vou entrar em detalhes, não é o foco da palestra, é que as abelhas também têm glossa, né, a língua, de tamanhos diferentes. Então, algumas têm curta e algumas têm compridas. Então, quando a gente olha, né, no nosso pomar, as abelhas, a gente acha que são todas iguais. Então, a gente classifica tudo como mamangava, porque são todas abelhas grandes e de cor preta. Mas aqui a gente tem, aqui é só uma foto, né, da face delas, a gente já vê que não é tão igual assim. Todas as abelhas que visitam, como eu disse, a maioria é da família Apidae. Então, mamangava também é abelha. Às vezes a gente fala, é mamangava, tem mamangava e tem abelha. Mas, na verdade, é tudo abelha. E o que acontece? Nem todas são xilócopa. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem a xilócopa, que é a mais famosa, que é o principal, o mais frequente no maracujá, que é da tribo Xilocopine. Mas a gente tem também bombos, que é da tribo Bombini. Temos também Eulema, Epícaris e Centris, que são da tribo Centridini. Isso são gêneros diferentes. E, como a gente pode ver aqui pela foto, elas são diferentes. E, além delas serem morfologicamente diferentes e serem espécies diferentes, nós temos também hábitos de nidificação que são diferentes e vão ser importantes na hora do manejo. Por quê? Por exemplo, a xilócopa, que a gente conhece como mamangava de toco, ela nidifica, então, em madeira apodrecida, principalmente. A bombos já não. Ela é conhecida de mamangava de chão, porque ela nidifica no solo. Aqui, Eulema, essa espécie, Eulema negrita, ela nidifica em cavidades pré-existentes. Ela não consegue, que nem a xilócopa, cavar a madeira. Ela tem que já existir uma cavidade para poder fazer o ninho dela. Epícaris, a flava, ela nidifica no solo. E, por exemplo, tem essa espécie de centris. Algumas espécies de centris nidificam no solo, mas existem algumas, por exemplo, que nidificam em cupinzeiros. Então, né, nós vimos que tem vários hábitos, várias diferenças. Aqui é uma xilócopa, e aqui estão destacadas algumas características com as quais, então, as pessoas identificam as abelhas. Não é o objetivo aqui mostrar as diferenças todas e a gente sair daqui sabendo identificar todas as abelhas, porque isso é complicado até para os taxonomistas, ou seja, para os biólogos que são especialistas em identificar esses bichos, né? Mas, para vocês terem uma ideia, a gente pode se basear em características da face dela, como o clípio. Aqui tem essas células nas asas que também são usadas para identificação. Cor do abdômen, aqui o tipo, né, então, de perna, como eu disse, para coleta de alimento. E aqui nós temos, né, um macho. Nem sempre a cor é uma boa, como eu vou dizer, um indicativo de que espécie é, porque, por exemplo, você pode ter o dimorfismo sexual,
E aqui a fêmea é preta e o macho, então, é loiro de olhos verdes, né? Mas eu acho assim que as principais que estão nos nossos pomares, então, são as mamangavas de pau e as mamangavas de chão. E quais são as diferenças entre elas? Primeiro, mas eu vou falar depois, que é o nível de socialidade delas, que uma é solitária ou parasocial e a outra é social, eu vou explicar a seguir. Mas, morfologicamente, então, a gente pode diferenciar pela cabeça. Então, na xilócopa, que é a mamangava de pau ou de toco, ela é ligeiramente arredondada, a cabeça é mais larga do que longa, e na bombus é o contrário, ela é mais longa do que larga. O corpo da xilócopa é geralmente maior e não é totalmente coberto de pelos, enquanto que na bombus ele é totalmente coberto por pelos. Elas parecem uns bichinhos de pelúcia, assim. E o transporte do pólen na xilócopa é a escopa, ou seja, aquela perna que parece uma bombacha cheia de pelos. E, enquanto na bombus, não, é uma corbícula, como é na abelha do mel, na apis. Então, aqui nós temos a figura mostrando. Aqui, então, a cabeça. A gente pode ver que na xilócopa ela é redonda, e aqui na bombus ela é mais longa. Aqui, então, a gente vê que a xilócopa é brilhante, ela não tem muitos pelos, a não ser em algumas partes do corpo. E a bombus, então, ela é recoberta de pelos. E aqui não dá para ver a perna da xilócopa, mas a gente pode mostrar depois. E aqui a gente vê, então, a corbícula. Então, aqui, como eu disse, né, outra diferença entre elas é a socialidade. As bombus, elas são sociais, então, elas formam esses ninhos com vários indivíduos. E como que é o ciclo para vocês entenderem depois a questão do manejo? Elas nidificam no solo, entre a grama. Essa abelha aqui não é do Brasil, mas eu não achei uma foto de ninho de bombus do Brasil. E o que acontece? É porque ela é social. Por exemplo, a abelha apis e as abelhas sem ferrão, elas são o que a gente chama de eusociais. Ela tem uma rainha, que é morfologicamente diferente das operárias, e essa rainha ela não consegue viver sozinha. Aqui em bombus, não. A rainha ela só é maior que as operárias, mas elas não têm diferenças morfológicas além do tamanho. E essa rainha ela consegue formar um ninho sozinha, ao contrário das abelhas eusociais, que são o maior nível, um nível mais complexo. E ela começa a formar seu ninho, ela oviposita, ela constrói as células, ela coleta alimento, e depois de um tempo, quando nascem novas rainhas, ela quando nascem operárias, né, emergem operárias desse ninho, ela para de trabalhar e só oviposita e as operárias que vão trabalhar. E depois de um tempo, nascem novas rainhas. Essas rainhas elas podem fundar outros ninhos, ou se a rainha mãe morrer, ela pode tomar esse ninho para ela. Então, a colônia não é necessariamente perene. Ela pode acabar uma determinada época do ano, porque todo mundo foi embora, as operárias morreram, os machos foram embora, e se acaba. E essas rainhas filhas, elas fundam outros ninhos em outros lugares. Então, eu vou mostrar algumas espécies que ocorrem no maracujá. Então, aqui a gente tem sempre um mapa que mostra onde já foi detectado. E, então, essa daqui é a bombus móreo, que vocês vão ver que é muito difícil, assim, por foto, ver a diferença entre bombus e xilócopa, entre as bombus e entre as xilócopas, porque são todas grandes e pretas. Se vocês pegarem depois dessa publicação, esse desenho aqui, ele está na escala, que você pode comparar um com o outro e ver qual é maior, qual é menor. Então, aqui a bombus, né, como a gente falou, totalmente recoberta de pelos. Então, aqui, para vocês verem, então, que a cara dela é bem longa. E aqui, então, uma bombus móreo, então, no maracujá. Então, a gente também tem a pauloensis, que também tem ampla ocorrência, bastante encontrada aqui no sul. Também é preta, mas se vocês olharem pelo desenho, eu sei que fica difícil lembrar, mas ela é maior que a móreo. Aqui também, né, uma foto. Eu brinco, elas parecem uns macaquinhos, assim, de tanto pelo que elas têm.
E aqui a gente pode ver na flor, então, como ela é maior que a Amóreo. Eu não sei se a gente voltar lá, ó, ela é maior que a outra. Mas são todas pretas, né? A gente tem também, então, da tribo Centridine, como eu comentei. Essa abelha aqui já não dá para confundir, não é das pretas. Essa Flavifrons, ela ocorre aqui no Paraná. Então, vocês vão notar que ela tem essas listas amarelas. Ela é mais loirinha do que as outras, né? Tem também a Centris Scopipes, que também ela é preta e amarela, mas ela só tem essa listra aqui amarela. Ela não tem ocorrência aqui no sul, né? É mais sudeste e centro-oeste. Tem a Epícaris flava, que também é dessa tribo. Essas abelhas epícaris, elas têm muito, muito, muito pelo aqui. Então, a perna dela realmente destaca do resto do corpo. E essa daqui, então, tem o tórax e a perna amarela. Então, aqui é um close da face dela. E aqui, então, uma foto para vocês verem, então, a cor dela. Ela tem uma glossa longa. E, então, essa é a estrutura de coleta de pólen. Essa daqui é uma eulema. Ela também, o que a difere é que ela é bem, bem preta, tanto que a eulema nigrita, de tão preta que ela é. Ela só não ocorre no Rio Grande do Sul. Mas vocês podem encontrá-la aqui também. Então, aqui a face dela também. E aqui o corpo dela, vocês podem ver que até a asa é bem escura. E aquelas todas eram da família Apide, que é a mesma família da Apis. E aqui tem uma ou duas, acho que são duas, que são da família Andrênide, que também podem ser encontradas no maracujá. Então, aqui tem essa oxéia, que ela tem o abdômen brilhante verde. Ela ocorre aqui sul-sudeste. Tem essa Flavensis, que também ocorre aqui no Paraná. Ela tem também o abdômen, então, verde metálico, mas os pelos dela são castanhos, né, são amarelos. E, então, a gente chega às principais, que são a Xilócopa. Então, a Xilócopa, o que acontece? Elas não são sociais, como a bombos, elas são parassociais. Por quê? A fêmea, ela funda o ninho sozinha, só que, quando as filhas emergem das células, elas podem permanecer por um tempo no mesmo ninho, e então, elas fazem atividades de guarda. Então, elas ajudam a mãe a cuidar do ninho, sendo guardas, enquanto, quando a mãe, então, sai coletar alimento, elas ficam no ninho de guarda. Essas abelhas, elas são ativas durante todo o ano, em algumas regiões, só que é sempre mais ativo nos meses mais quentes. Então, aqui no sul do Brasil, a maior frequência de fundação de ninhos ocorre de outubro a dezembro, enquanto que no interior de São Paulo, de dezembro a março e de junho a setembro. Agora, no Nordeste, é no período chuvoso, e esse período, então, ele varia de acordo com o estado. Aqui em cima, então, a gente vê o interior de um ninho. Então, as abelhas escavam esse ninho, elas vão coletar aqui néctar e pólen, elas formam essa bola, e, então, aqui é um ovo, elas ovipositam o ovo. Quando esse ovo sai da sua casa, vira uma larva, né? Essa larva, então, ela se alimenta dessa bola, e depois de cerca de entre 30 e 45 dias, o adulto emerge. Então, aqui a gente vê que a fêmea, ela coleta o néctar, você não encontra mel, mas, como as outras abelhas, elas desidratam o néctar antes de alimentar suas crias. Então, a fêmea fica na porta do ninho, desidratando o néctar. Aqui a gente tem uma foto mostrando uma abelha defendendo o seu ninho contra a entrada de outra. Aqui, um macho empurrando a fêmea para ir coletar alimento, folgadinha. E esses machos, o que acontece? Quando eles emergem, durante um tempo, eles ficam no ninho, e a mãe dele alimenta,
os alimenta, e depois de um tempo eles saem do ninho, vão procurar as fêmeas, e eles habitam ninhos que estão abandonados, ou seja, ele se muda, ele vai embora e vai viver sozinho procurando fêmeas. E eles, como eles vão no maracujá, eles vão se alimentar, eles também podem ser polinizadores, não só as fêmeas. Então, aqui nós temos a Xilocopa augustine, a gente vê que ela é encontrada aqui no Paraná, ela tem esse tufo de pelos embaixo do abdômen que é amarelo, então essa é uma diferença, né? Todas as Xilocopas, a maioria das Xilocopas são totalmente pretas, mas essa tem esse tufo amarelo embaixo do abdômen. Essa Brasilianoro, que também é totalmente preta. Aqui a frontalis, que eu acho que é a mais comum nos cultivos de maracujá, que ela é preta, e se a gente notar, comparado com essa daqui, ó, aqui no tamanho, ela é bem maior. Então, aqui a face dela. A gente pode ver que ela está... Isso daqui não é cor dela, isso daqui é pólen. Então, aqui o corpo dela, a gente vê que aqui em cima não tem muito pelos, tem mais pelos ao redor. E aqui a gente pode ver, então, a escopa, né, que seriam os pelos na perna posterior para a coleta de pólen. Essa aqui é a Xilocopa gricensis. A diferença dela é que ela também é muito grande. Ela não corre aqui no Paraná, mas eu acho que não tem só gente daqui no Paraná de Santa Catarina, mas ela ocorre em outros lugares. E ela tem, então, como se fosse um casaco de pele branco, né? Então, ela pode diferenciar através do tórax com pelos brancos amarelados. Então, aqui também uma foto da face dela. E aqui, então, numa outra planta, vocês verem que ela é bastante grande. E aqui mais uma para mostrar, então, como elas têm esses pelos no tórax. Essa outra também, que acontece daí, aqui mais no sul, que é a Xilocopa hirsutíssima. Tem também a Xilocopa ordinária, a suspecta. Aqui uma foto dela. Podem ver que, assim, olhando, parecem todas iguais, mas são espécies diferentes. E nós, além dos polinizadores... Só um minutinho. Nós temos abelhas que são apenas visitantes, né? Que a gente pode chamar até de pilhador, porque não faz a polinização. Então, aqui é a nossa famosa Apis mellifera, né? A abelha do mel. Então, o que acontece? Elas vêm na flor do maracujá, coletam o pólen ou coletam o néctar, e isso prejudica, porque quando a mamangava vai lá, não tem mais pólen, não tem mais néctar, e ela não faz polinização. O que eu nunca trabalhei diretamente com o maracujá, mas o que eu, conversando com os meus colegas, e o que esse livro propõe, é que se plante, então, algumas plantas que são mais atraentes do que o maracujá próximo ao seu pomar, como o girassol e o cosmos, que é uma plantinha laranja, assim, que é bem comum, que depois forma tipo um picão. Então, essas plantas, elas são mais atraentes que o maracujá. Então, se você planta próximo, não todas, porque a apis é um bicho que adora em tudo, mas é provável que você vá diminuir a concentração dessas abelhas no pomar. Então, elas vão se direcionar para essas outras plantas. Outra planta que não só no maracujá, mas em várias outras, a gente sempre recebe pergunta de o que eu faço para acabar com as trigonas, né? Trigona spinipes é essa abelha preta, ela tem a perna amarela. Tem uma outra abelha que é bem parecida, só que ela é inteira preta, que é uma espécie, que é outro gênero, que é a Scaptotrigona, que é tubuna, o nome popular, que não é a mesma dessa. Essa daí não faz nada. Quem faz é a trigona, que é a arapuá, abelha de cachorro, irapuá, chupé pequeno, dependendo da região, ela tem um diferente nome.
Apesar de a gente ver que ela faz algum prejuízo no maracujá, a gente pede que não mate essas abelhas, não acabe com o ninho dessas abelhas, porque ela é importante tanto para as plantas que não são cultivadas, quanto para plantas como a abóbora, o caju, o girassol, a laranja, a melancia, a pitanga, o tamarindo. Então, elas são polinizadores dessas outras plantas. Então, como eu disse, assim, a gente sempre puxa um pouco para a conservação, que nem sempre a solução é matar tudo, né? Então, essas abelhas são importantes, sim, para outras coisas. Então, quando essa abelha ela faz só um furinho e não atinge aqui o pedúnculo, ela, na verdade, acaba tendo um efeito positivo. Por quê? A flor não vai cair, vai se transformar no maracujá, e ela tira o néctar. Então, quando a mamangava vai visitar, tem menos néctar. A mamangava tem que visitar mais flores para conseguir a mesma quantidade de alimento. Então, ela, na verdade, ela está fazendo um efeito positivo na polinização, que ela faz com que a mamangava visite mais flores e realize mais polinização. Só que, quando ela se reúne em grupos, ela acaba espantando a mamangava, e, se ela rouba o pólen, ela tem o mesmo efeito que a Apis, que é acabar com o pólen da planta, então não vai ter polinização. Então, ela passa a ter um efeito negativo. Quando elas fazem esse tipo de estrago, que afeta o pedúnculo, aí sim é um efeito muito negativo, porque essa flor não vai virar fruto e vai cair. Então, o que se pede é observem que tipo de dano elas estão fazendo, e, se for um dano muito mais negativo do que positivo, então, também é a mesma recomendação que no da Apis, é plantar outras coisas, como o girassol, a cebola, a couve, a crotalária. Eu vi que não é para plantar por causa do vírus, então podem esquecer a crotalária. E a abóbora, por exemplo. Seriam alternativas de planta que poderiam ser visitadas mais por trigona do que o maracujá. E, então, vamos partir para o manejo, né? Como que eu faço, então, para ter essas abelhas no meu cultivo, já que é tão mais trabalhoso fazer a polinização manual? Então, primeiro, vocês mesmos podem observar no seu pomar, onde tem flor, vai lá, dá uma olhadinha e vê, ali naquele canteirinho que tem, sei lá, rosa, tem abelha visitando. Então, você pode investir em plantar aquelas outros recursos florais na sua propriedade. Além disso, isso daqui é só mais a curiosidade, né? Como que a gente determina cientificamente, que eu vou mostrar para vocês um calendário de plantas para essas abelhas polinizadoras? Como que se foi feito isso, então, né? Então, a gente tem uma técnica aqui que chama um estudo que chama palinologia, que é o estudo dos grãos de pólen. Através do grão de pólen, você pode identificar que planta a abelha visitou. Então, você coleta a abelha e retira, então, os grãos de pólen do corpo dela, ou, então, de restos do ninho, ou até da célula de cria. Você submete esse material a um processo que chama acetólise, que é somente com ácido. Por quê? Porque o grão de pólen ele tem essa cobertura, e dentro ele tem um conteúdo. Se você submete ele à acetólise, esse ácido retira o conteúdo e fica mais fácil de observar as características dele. Então, a gente faz essa lâmina e a gente pode identificar, então, de que planta veio esse grão de pólen e saber, então, o que a abelha visitou. Por exemplo, aqui a gente tem várias espécies e a gente vê que são diferentes morfologicamente. Então, assim foi feito esse calendário das plantas usadas na atração da mamangava. Por que isso é importante, né? O maracujá, para as mamangavas, ele é uma fonte principal de néctar, não tanto de pólen. É óbvio que quando elas se sujam, elas se limpam, carregam pólen também para a casa delas. Mas as abelhas, elas precisam de alimento, como a gente, durante o ano todo. E mas se tem maracujá o ano todo, para que eu preciso ter outra fonte? Porque é que nem os seres humanos, né? A gente não come só arroz. A gente pode até viver só de arroz, mas a gente não vai
ter uma nutrição boa. Então, as abelhas também precisam de diversidade na alimentação. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse calendário com várias opções. Nesse livro, vocês podem ver que embaixo delas tem as plantas, as abelhas. Esse numerinho, cada um é uma abelha, uma espécie de abelha que elas atraem. Então, por exemplo, aqui tem o maracujá, inclusive. Por exemplo, essas espécies aqui, solano, a lobeira e o fumo bravo, e aqui a jurubeba, elas florescem o ano todo. E essas plantas são muito interessantes porque elas só fornecem pólen. E a xilócopa e as bombos, elas adoram visitar esse tipo de planta, que elas têm uma polinização diferente. E então elas seriam ótimas fontes de pólen. Então aqui tem a listinha das abelhas, mas eu não vou falar cada uma porque, além de cansativo, vocês podem ver depois no livrinho. Além de prover, então, recursos alimentares para essas abelhas se manterem no lugar, você também tem que dar moradia. Então, a xilócopa, ela nidifica em troncos apodrecidos. Então, aqui a gente tem um ninho. Nós temos uma lista de madeiras que podem ser oferecidas para a xilócopa. Então, o que vocês podem fazer? Eu quero prover, então, moradia para essas abelhas. Podem pegar qualquer uma dessas, dependendo da disponibilidade, preço, região que vocês estão. Vocês deixam esses troncos apodrecer em algum lugar por 2, 3 meses, e depois vocês podem colocar, então, próximo aos seus pomares. Outra forma de atrair, então, as mamangavas seria fornecer esses bambus. O que faz, né? Então, você corta o bambu, acho que é desse aqui. Ele vai deixar um pedaço aberto e você pode usar o próprio nó, né, como fundo. Então, um pedaço você deixa fechado, o outro aberto. As abelhas, então, podem usar como nidificação. Se você disponibilizar bambus de diâmetros diferentes e comprimentos diferentes, você vai atrair diversas espécies de mamangava, não só uma. Esse diâmetro pode ser encontrado no livro também, mas varia de 18 a 28 centímetros. Diâmetro não, desculpa, o comprimento, de 18 a 28 centímetros. E o diâmetro ele varia de 2 a 3 centímetros, elas ocupam. E a espessura também de 2 a 3 centímetros. Então, depois que elas habitam, né, então, o bambu fica assim, aqui a gente vê o nó, né, fechado, e aqui na frente seria a abertura. Elas habitam, então faz a mesma coisa, elas colocam a bola de alimento e ovipositam, vira uma larva, e depois, com o tempo, elas emergem. Esses ninhos, tanto os bambus quanto os tocos, né, de madeira, é importante que eles estejam em lugares protegidos e em conjunto. Por quê? Lembra que eu disse que as fêmeas que nascem, elas ficam um tempo no ninho, só que depois elas saem colonizar outros ninhos. E quando tem ninhos próximos ou que já foram utilizados, elas tendem a permanecer no mesmo lugar. Então, isso você pode aumentar a população próxima ao seu pomar. Então, você pode fazer assim, né, fazer tipo um balcãozinho, colocar os ninhos ou pendurados ou no chão. E os bambus você pode colocar num tijolo desse estilo baiano que fica protegido. Então, aqui faltou uma palavra, mas para você aumentar a aceitação e o povoamento do seu pomar e dos seus ninhos, você pode trazer também, você pode identificar troncos que já estejam ocupados e trazer para esses abrigos. Então, você vai fazer com que elas permaneçam ali. E também instalar esses ninhos próximos aonde já existam ninhos naturais, se não for possível trazer esses ninhos para os seus locais de nidificação. Além disso, se vocês procurarem depois ninhos racionais para mamangavas no Google, aí vocês vão encontrar mais informações sobre isso, mas vocês podem utilizar essa caixa racional de apis, só que ao invés de colocar os quadros com o favo, você pode, então, fazer isso. Você faz esse quadro, que você coloca essa tábua de madeira
no interior, coloca 2 vidros, e a abelha, então, ela entra por aqui, por baixo, e ela faz os seus ninhos, ela escava as galerias e faz seus ninhos. Qual a vantagem? Você pode ter até 9 ninhos dentro dessa caixa, e, por exemplo, se você povoou esses ninhos em um lugar, você pode fechar de noite e levar lá para o seu pomar de maracujá. O trabalho que fez isso mostrou que aumenta a produção de maracujá comparado com áreas que não têm esses ninhos racionais. Esse trabalho foi feito lá na Universidade Federal do Ceará, pelo professor Breno Freitas. Então, aqui mostra um galpão cheio de ninhos. Aqui já um que tem uns furinhos iniciais. Então, ele funciona bem para esse transporte e esse manejo. Além disso, a gente tem essa espécie, que é o Lema nigrita, né, que poliniza principalmente maracujá doce, que ela nidifica em cavidades pré-existentes. Então, ela pode ser utilizada esses tijolos, assim, que eles são ocos dentro. A gente pode ver aqui, que elas fazem a entrada, e aqui é um ninho dentro desse tijolo. Então, é outra possibilidade de manejo. Você pode colocar esses tijolos perto do seu pomar. E, além disso, além desse tipo de manejo mais fino, né, que é fornecer alimento e moradia, você também pode manejar a paisagem. O que a gente vê hoje, isso daqui é canola, é que a gente só tem monocultura, né? Não tem onde esses animais morar e nem se alimentar. Então, é importante, sim, ter fragmentos de mata próximos. Eu acho que até foi comentado aqui que várias vezes, né, que para os produtores aqui da região que tem mato perto, não precisa nem fazer polinização manual. Lá em São Paulo, cadê as mamangavas? Não tem, porque não tem mais mato, né? Tudo plantação, ou cana, ou gado, qualquer outra coisa. E aqui também, numa escala menor. A gente aqui tem... por exemplo, no estudo de canola, a gente via que a plantação vem até a borda da estrada. Se você deixar um pouco da borda com o mato, que depois acho que até vão falar que é fonte dos inimigos naturais, você também tem fontes naturais de alimento. Então, vocês mesmo podem olhar nas propriedades, ver onde essas abelhas estão e proteger aquelas áreas, porque, como a gente viu, tem aquelas abelhas que eu mostrei que fazem solo e termiteiro, então, vocês podem permitir que tenham termiteiros na área. E o solo é importante. Eu vi ontem, né, na palestra, que passa para aquele arado e tira tudo. É importante a gente ter solo na sua propriedade que não seja perturbado, porque as abelhas, aqui é um esquema, né, elas fazem essas galerias, e aqui a gente vê que tem vários, geralmente elas fazem agregações, e naquele lugar tem ninho. Se você passar o arado, passar o trator por cima, você destrói tudo, né? E até vocês podem cercar a área para não ter nenhum acidente. E, por exemplo, aqui tem vários ninhos e cuidar para que isso não seja extinto. Aí, além disso, né, a gente sabe que a questão dos agroquímicos hoje em dia tá difícil de conciliar. A gente sabe que é necessário a aplicação, só que temos vários estudos com neonicotinoide, vários outros químicos que sabemos que matam ou prejudicam as abelhas em algum nível, né? Então, a gente sabe aqui que o doce, né, o maracujá doce, ele abre 4 horas da manhã e pode estender a 18 horas, e o amarelo abre por volta do meio-dia, né? Então, é importante a aplicação, pelo menos a aplicação de um horário que as abelhas não estejam tão ativas no pomar. Pelo menos você não aplica diretamente sobre as abelhas. Então, finalizando, né, aqui a gente tem esse livro, que o Henrique depois acho que vai sortear, não sei como que eles vão fazer. É uma publicação recente nossa, que não fala só sobre o maracujá, fala sobre várias culturas agrícolas, e, no final, a gente tem uma seção que fala sobre como poderia ser manejado a propriedade para favorecer as abelhas. Então, pode ser adquirido nesse link, é de graça, né? Eu usei também bastante coisa desse guia, que também pode ser encontrado na internet.
gratuitamente. A versão impressa está esgotada, mas pode baixar em PDF. E essas publicações elas podem ser adquiridas então no site do Ministério do Meio Ambiente. Então é só vocês procurar Ministério do Meio Ambiente, publicações de polinizadores, que vocês vão encontrar. Basicamente isso é o meu recado. Eu espero que eu contribua um pouco para esse manejo então dos polinizadores nas propriedades. Obrigada.